Olá pessoal, hoje trago-vos um vídeo em que vos vou mostrar todos os meus Everyman's Library. Esta é uma editora que tem como propósito editar livros clássicos, quer modernos, quer antigos, e por isso realmente eles capricham muito nas edições, são edições em capa dura, edições que vão durar bastante numa estante. E por essa razão eles não editam livros novos, não é? Portanto, não editam novos títulos, apenas os títulos que já perduraram no tempo, títulos que vão ser lidos por várias gerações. Estão aqui reunidos os meus livros e os do Emanuel, finalmente, em 3 pilhas grandes, portanto, sintam-se confortáveis para ir buscar uma chávenazinha de chá, sentem-se também confortavelmente e espero que gostem deste vídeo. Passemos então aos livros. O primeiro livro que eu tenho aqui para vos mostrar é este do Gogol, The Collected Tales. Ok. Este livro do Gogol acaba por ter uma seleção de contos deste escritor, o escritor do Nariz, do Capote, que muitas vezes são editadas, aliás, em separado. Portanto, esta edição acaba por ser ainda mais económica pelo facto de ter aqui essas duas coletâneas. Se vocês conhecem os contos de São Petersburgo, essa coletânea está aqui, mas também uma outra coletânea a que eles chamam os contos ucranianos, ou Ukrainian Tales, que está, por exemplo, um conto que eu li aqui há muito tempo, aliás, foi um livro que eu sorteei já há mesmo muito tempo, que era o conto de Natal, The Night Before Christmas, uma edição lindíssima e que eu sorteei, porque pronto, entretanto, tinha adquirido esta edição, não fazia sentido ter duas edições. Uma edição maravilhosa, de um escritor também maravilhoso. Passemos então ao próximo. Aproveito para dizer que eu não estou a mostrar os livros por nenhuma ordem específica, ok? O próximo livro é este, Os Ensaios de George Orwell, compilados neste volume único, uma edição espetacular, como vocês podem ver. Nós temos uma edição nossa, em português, pela Relógio d'Água, dos ensaios, mas eu acredito que não são os ensaios completos. Acho que é uma seleção de ensaios, apesar de volumosa, é uma edição grande, acho que não tem tudo. E pelo menos, do que me dá a entender, esta edição da Everyman tem tudo. Daí este calhamaço de quantas páginas? Mais de 1300. Fabuloso. Aqui está a capa. Próximo livro. Esta outra maravilha, do Kafka, Collected Stories. Portanto, é um livro que traz os contos do Kafka, quer os publicados em vida, quer os publicados depois da sua morte pelo seu amigo Max Brod. Portanto, está aqui a Metamorfose, estão aqui mesmo muitos contos do Kafka, que habitualmente são editados em edições separadas. Aqui há uns tempos comprei uma edição de contos escolhidos do Kafka pela Relógio d'Água e li essa edição. E fiquei muito desiludido, porque realmente era uma pequena amostra daquilo que o Kafka produziu e para o preço foi uma edição cara, eu diria. Esta aqui tem muito mais, portanto, reúnem quase a ficção do Kafka curta, quase completa, numa edição que não é a mais volumosa, mas a um preço bastante mais convidativo. Nesta capa, esta capa linda também. Elas são todas muito simples atrás, está bem? Próximo livro é este livro aqui do Julian Barnes. Portanto, vocês estão a ver que realmente editam escritores contemporâneos, não é? O Julian Barnes ainda é um escritor que está a publicar, um escritor vivo, não é? E tem aqui o Flaubert's Parrot, A History of the World in 10.5 Chapters. São duas histórias que eu ainda não conheço. O Papagaio do Flaubert, penso que estará ali inspirado, ou que será inspirado num próprio conto do Flaubert que eu já li numa edição da Penguin nos Little Black Classics, acho eu. Daí eu querer ler este livro. Okay? Cá está. Uma edição que eu comprei, se não estou em erro, com desconto muito grande na Amazon. Okay? Mais uma vez atrás. Eu não estou a mostrar, mas os livros têm todas cores diferentes por baixo. Okay? Este é assim. Faz todo sentido mostrar. Uns são vermelhos, outros azuis, tem uns castanhos, uns pretos. Não vou mostrar todos, está bem? Mas cá está. Outra edição preciosa, e eu acho que foi o meu primeiro Everyman. Tenho quase certeza que foi o meu primeiro Everyman. Se não foi o primeiro, foi o segundo. Ou este ou o do Richard Yates, que eu já vos vou mostrar. Que é este livro do Philip Pullman, His Dark Materials, que traz a trilogia completa. Porquê que eu comprei esta edição? Porque queria ler esta série, na altura, não é? Ainda não li.
e que estava tudo reunido num único volume. Parece-me que faz sentido do ponto de vista monetário, não é? E realmente é uma edição maravilhosa, que quando saiu a série, eu acho que eles entretanto lançaram uma série qualquer e este livro ficou indisponível e depois quando veio novamente a mercado estava muito mais caro. Eu comprei isto a 15 euros, ou menos de 15 euros, uma edição maravilhosa. Acho que dá para perceber aqui os pormenores da capa. Cá está. E posso mostrar-vos agora como é que ele é por baixo. Vermelho, como o do Julian Barnes. Este foi presente, se não estou em erro, de Natal ou de aniversário. E é o livro da Murasaki Shikibu, que é a grande escritora japonesa ali do século XI, XII, mais ou menos, não estou em erro. E é um dos grandes romances japoneses dessa época e que realmente inspirou toda a literatura japonesa. Existem edições em português deste livro, mais uma vez, em 2 volumes, torna-se um bocadinho mais dispendioso. É um livro enorme, ok? Ainda não vos disse o título, mas é o The Tale of Genji. É um grande romance japonês que teve uma influência enorme nesse país, mas também, creio, no Ocidente. Cá está. Uma edição mesmo muito grande. Ia-vos mostrar a capa por baixo. Como vocês estão a ver, já é de uma cor diferente. Verde. E muito bom, se às vezes vocês quiserem um livro assim um pouco mais antigo, escrito por uma mulher, não deixa de ser impressionante, mas tem aqui um grande exemplo de literatura no feminino e um grande livro que marcou realmente a cultura de um país. E muito antigo este livro, não é? Já estamos a falar de um livro com quase 1000 anos. Agora vou mostrar-vos livros que eu gosto de ver juntos, não é? Porque são os livros das irmãs Bronte, portanto vou-vos mostrá-los em seguida. Começo aqui pela Anne Bronte, com o seu Agnes Grey e o The Tenant of Wildfell Hall. Eu destes dois só li o primeiro, cá está, nesta edição linda. A Anne era a mais nova das irmãs, okay? Gostei bastante. Depois, o Jane Eyre, também tem uma edição maravilhosa, aqui. Ok, Jane Eyre. Não li esta edição, ok? Estes livros eu não li nesta edição, mas fiz questão de os comprar nas edições da Everymans, mais uma vez, porque são edições fabulosas, económicas, com prefácios espetaculares, bem desenvolvidos. Realmente, a este preço, não há nada que se compare. Da Charlotte também tem aqui o Villette. Eu tenho todos os romances das irmãs, ok? Cá está. Ainda da Charlotte, eles fizeram esta edição que reúne o Shirley e o The Professor. Okay? Esta já mais gorducha, porque realmente são 2 romances. Cá está. E por fim, esta obra-prima da Emily Bronte, o Wuthering Heights. Também não li nesta edição. Continuando. Este é um escritor do qual eu já li alguns livros, 2 ou 3, se não estou em erro, que é o Cormac McCarthy, que tem esta trilogia, a trilogia da fronteira, The Border Trilogy, que se compõe pelos livros All the Pretty Horses, The Crossing e Cities of the Plain. Não sei como é que ficaram os títulos em português, todos os belos cavalos, ou belos cavalos, se calhar. A Passagem, se não estou em erro, e Cidades da Planícia, deve ter ficado qualquer coisa assim no género. Um escritor importantíssimo, não é? Contemporâneo dos Estados Unidos, candidato eterno ao Nobel, e que este ano publicou 2 romances. Portanto, 2022 foi o ano do seu regresso aos livros, à publicação, não é? Pelo menos tem aqui então este livro para ler, uma grande obra dele, e que se compõe então por 3 livros, representa uma trilogia. Pois é assim, eu nem sempre compro, vejamos. Não sou avesso a uma boa promoção, estou sempre atento, não é? E pronto, este livro foi comprado numa grande promoção da FNAC aqui há uns tempos, que eles tinham, se não estou em erro, não sei, 80%, 90%, assim, uma coisa absurda, de desconto em livros de língua inglesa. E um dos livros que estava lá era este, a biografia do Samuel Johnson, do James Boswell. Portanto, esta é a grande biografia. Diz, aliás, que é a melhor biografia escrita em inglês de sempre, não é? Portanto, o Samuel Johnson foi um escritor fundamental na literatura inglesa. Era chamado Dr.
Dr. Samuel, se não estou em erro, acho que era assim que as pessoas o conheciam. E esta é a grande biografia escrita em inglês. É um colosso de um livro que me ficou mais ou menos por 2€. Como dizer não a isso, não é? Cá está. Os Everymans anteriormente tinham capas assim muito simples, apenas com o nome do escritor e o título do livro e mais nada. Recentemente eles começaram a incluir imagens, que eu acho que realmente embelezam um bocadinho mais as edições e distinguem um bocadinho melhor as edições. Mas estas são fabulosas na mesma. Sempre em capa dura, ok? Este com um verde um pouco mais escuro. Em seguida, tenho uma edição também lindíssima de um escritor russo, o pai da literatura russa, não é? Se realmente existe um pai da literatura russa, que é o Pushkin. Alexander Pushkin, The Collected Stories. Portanto, aqui nós temos a ficção do Pushkin. Ficção curta, não é? Porque Pushkin também era conhecido como poeta. Ou se calhar, acima de tudo, como poeta. Já li alguns contos do Pushkin, nomeadamente O Cavaleiro de Bronze, e algumas outras histórias que eu li de uma edição que requisitei, se não estou em erro, da Biblioteca de Espinho. Fabuloso, não é? Um escritor fabuloso, russo, e que, se às vezes vocês quiserem conhecer o que terá inspirado então Tolstói, Dostoiévski, realmente antes desses grandes escritores, era Pushkin, ok? Pushkin está para a literatura russa como se calhar Camões está para a literatura portuguesa. Uma edição então lindíssima com a ficção curta de Pushkin. Okay? Em seguida tenho aquele que será porventura o maior livro Everyman, de ficção pelo menos, estou ali a olhar para os ensaios do George Orwell e realmente o livro é gigantesco, que é este livro do Thomas Mann, Joseph and His Brothers, portanto José e os seus irmãos, que é uma tetralogia. Se não estou em erro, foi editada recentemente pela Dom Quixote. Esses livros todos juntos ficam para aí do tamanho de meia prateleira das minhas estantes. E aqui foi tudo condensado num único volume. Obviamente, letra pequena, não é? Mas está tudo aqui. Uma grande obra do Thomas Mann, uma das últimas, muito esquecida. Se não estou em erro, o senhor já estava exilado nos Estados Unidos quando a publicou. Obviamente não chegou, não chegou à Alemanha. Era um escritor por escrito lá. Mas uma obra fabulosa, muito inspirada então nos textos bíblicos. Cá está. José e os seus irmãos. A cor deste livro é vermelha. Mais uma vez. Depois tem um livro da Marguerite Duras, The Lover, Wartime Notebooks and Practicalities. Eu deste volume só li o The Lover, que é o Amante, que é um dos grandes livros da Marguerite Duras, uma escritora francesa célebre, que escrevia muito acerca portanto, ali do Sudeste Asiático. Se não estou em erro, este é um dos livros que se passa... Será na Indonésia? Agora já não vos sei precisar. Não da Indonésia, na antiga Indochina. Na antiga Indochina, que pertencia à França, mas aqui de um romance de uma nativa com um chinês. Gostei deste romance, mas pretendo ler os outros e eventualmente adquirir mais Marguerite Duras. Okay? Mas cá está, uma edição. Mais uma vez vocês conseguem ver aqui por baixo que o livro é vermelho. Okay? Depois um escritor que realmente ficou muito conhecido também cá no BookTube português por causa das edições, não é? Que entretanto foram publicadas. Era um escritor do que me parece não estava de todo traduzido, que é o James Baldwin. Começa aqui com Giovanni's Room, o quarto Giovanni. Eu já li. Um livro fabuloso, não é? Eu acho que dispensa apresentações. Muito pequenino, cá está, mas mesmo assim esta edição fica mais económica que a edição portuguesa. Depois também comprei o Go Tell It on a Mountain, aqui, uma capa semelhante, não é? Com uma fotografia do senhor, ambos livros vermelhos, está bem? Um escritor importante, americano. Também esteve muito tempo na Europa, não é? Nomeadamente em França. Depois uma prenda, que é este livro da Joan Didion, que reúne muitos ensaios. Isto é uma edição que eu via muitas vezes no canal da Mafalda. A Mafalda lia frequentemente este livro, e então o livro é We Tell Ourselves Stories in Order to Live, Collected Non-Fiction. Cá está muito do que a Joan Didion escreveu. Eu lembro-me de quando recebi este livro, passado pouco tempo, soube da notícia da morte da escritora, o que não deixou de ser realmente muito, muito triste, não é? E cá está. E uma coincidência triste.
Uma edição também muito linda. Também ele, vermelho. Okay? São livros que mesmo despidos de capa, há pessoas que fazem isso, despidos de capa numa estante ficam muito, muito bonitos. Eu não li este livro nesta edição, mas cá está, uma edição dos Irmãos Karamazov do Dostoiévski, com as marcações do Emanuel. Também muito bonito. A Divina Comédia, do Dante Alighieri. Uma edição maravilhosa também. São todos em inglês. Este aqui eu penso que só traz, exatamente, só traz o texto em inglês. Nós temos cá uma edição que é bilingue, portanto traz o texto em toscano, acho que é assim que se chama, a língua, o italiano, não é? E o português. Mas cá está, temos uma edição em inglês também. Depois aqui esta edição do Isaac Asimov, da trilogia da Fundação, num único volume, mais uma vez uma edição também muito bonita. Okay, também ela vermelha, mas conseguem ver. Okay, um escritor muito conhecido também de ficção científica. As Metamorfoses, do Ovídio. Nós tínhamos cá uma edição do Metamorfoses do Ovídio, que era da Cotovia. Entretanto, a Cotovia faliu, ou fechou, não se sabe bem os motivos. Aí ficamos sem edições do Ovídio. Felizmente, eu do Ovídio tenho a edição dos Amores, e já não vos sei precisar do outro livro, A Arte de Amar, mas não comprei o Metamorfoses a tempo. Então teve que ser aqui da Everyman's Library. Mas cá está, uma edição mesmo muito linda. Um livro de Edith Wharton, uma escritora norte-americana, com 3 obras muito conhecidas. Eu já tenho, por acaso, estas duas, não estou em erro, em edições da Relógio d'Água, que é o With and From e o Summer. Depois esta aqui reúne ainda o Banner Sisters, aqui com alguns blurbs do Gore Vidal e do Harold Bloom, realmente uma grande escritora dos Estados Unidos, muitas vezes esquecida, e uma edição lindíssima, pequenina, mas que apesar de tudo reúne 3 livros, 3 grandes romances dela. O grande romance da Edith Wharton, se não estou em erro, é o Idade da Inocência, The Age of Innocence, que eu por acaso não tenho nestas edições. Continuamos com edições fabulosas, aqui esta edição do Chekhov, The Complete Short Novels, portanto, as novelas do Chekhov, não os contos, que obviamente não caberiam em nenhuma edição da Everyman's Library. Aliás, eu acho que eles devem ter uma coleção de contos do Chekhov, que por acaso não tenho. Aqui são realmente as novelas, como por exemplo a Steppe, A Minha Vida, e aqui posso mostrar-vos quais são. A Steppe, A Minha Vida, O Duelo, 3 anos e A História de um Homem Desconhecido. As grandes novelas então do Chekhov. Mais uma vez com marcações do Emanuel, uma edição lindíssima. Esta aqui foi uma edição comprada em segunda mão do Charles Dickens, Great Expectations. E destes dias falei no Charles Dickens no último episódio A Vida Privada dos Livros do Manguel. Vocês têm vídeo de reação no canal, penso que é o vídeo anterior. Cá está, uma edição linda, mas que realmente foi adquirida em segunda mão, daí esta plastificação, se não estou em erro, pertencia a uma biblioteca. Exatamente, olhem. Abbeyland School Library, portanto pertencia a uma biblioteca de escola. Este aqui foi um presente meu, o Possessão, da Beat Possession, uma edição muito linda. Existe também este livro publicado em português, mas mais uma vez ficava esta edição mais barata do que a nossa, não é? Um livro que estou muito curioso, não é dos mais falados, infelizmente, mas estou muito curioso, não sei muito acerca da história, mas quem lê realmente fica muito impactado por este livro. O próximo escritor é um escritor do qual eu já li alguns romances, o Richard Yates, portanto tem aqui o Revolutionary Road, o The Easter Parade e o 11 Kinds of Loneliness. Revolutionary Road é uma história fabulosa, tem uma adaptação ao cinema também muito conhecida, e depois vocês têm aqui uma coletânea de contos que é 11 tipos de solidão, que é uma coletânea de contos fabulosa. Eu quando penso em coletâneas de contos, eu penso sempre nesta e no Nove Histórias, do Salinger. Portanto, é um escritor maravilhoso que descreveu muito bem ali os anos 50 dos Estados Unidos e que vale a pena conhecer, obviamente. Depois esta edição lindíssima do Meditações do Marco Aurélio, um livro que eu não li, mas que agora que tenho fácil acesso vou gostar de ler em breve. Okay? Um livro mesmo pequenino. Este por acaso é castanho, acho que ainda não vimos nenhum desta cor, se não estou em erro. Meditações então do Marco Aurélio, uma capa maravilhosa.
Como vocês estão a ver, muitos destes livros reúnem várias obras no mesmo volume, o que de certa forma é bom, não é? Poupa-vos espaço na estante, poupa-vos dinheiro, que é sempre importante. Pode tornar o exemplar um bocadinho mais denso, não é? Mais pesado, mas de certa forma as edições são tão cuidadas, o papel é tão bom, a letra nunca é minúscula, portanto nunca se vão sentir que estão a ler letras tamanho 1, não é? Isso não vai acontecer. Mas realmente são edições mesmo muito caprichadas. Cá está. Mais um exemplo então de uma combinação de livros, não é? Neste caso do Camus. Vocês têm The Plague, The Fall, Exile and the Kingdom and Selected Essays. Portanto, têm a Praga, a Queda, Exílio e o Reino e alguns ensaios do Camus, numa edição que não é das maiores, portanto, uma edição bastante petite e que, se não estou em erro, até se comprou em promoção. Isto não deve ter custado muito mais de 10 euros, por aí. Impensável comprar estes livros todos do Camus por esse preço, não é? Mais um Charles Dickens, com as capas antigas da Everyman's Library, no entanto uma edição fabulosa. Depois na prateleira isso nem se nota, não é? Porque elas têm todas a mesma espinha. E temos aqui o Oliver Twist, okay? Do Charles Dickens. Eles foram sempre aprimorando, não é? O próprio design das capas. Mas estas aqui também tão simples, também são mesmo muito bonitas. Mais um exemplo de um volume que realmente traz toda a ficção curta de um escritor, neste caso do Melville. Eu tenho um volume, uma antologia, aliás, 3 contos do Melville, que é o Benito Sereno, o Bartleby e o Billy Budd, uma antologia da qual eu gostei bastante. Mas este realmente, num volume relativamente curto, traz todos esses contos. Nós também temos uma edição semelhante em português, não estou em erro, editada pela Primatur, que reúne exatamente a mesma coisa. A ficção curta do Melville, tem uma capa lindíssima também e que merece ser conhecida, mas mais uma vez o preço desta edição e a própria qualidade da edição fez-me optar por esta e não pela outra. Cá está. Mais um livro, neste caso o A Human Bondage, do Somerset Maugham. Temos uma edição em português que ficou como Servidão Humana e está publicada pela ASA. É um livro que eu não tenho. Já tinha a edição em português, mas temos também aqui este volume maravilhoso da Everyman's Library. Este próximo livro é daqueles que eu considero realmente uma grande preciosidade aqui nas nossas estantes, que é as histórias do Lawrence, num único volume. Não tudo, obviamente. O Lawrence tem romances muito grandes, mas grande parte da ficção curta do Lawrence está aqui neste volume. Um volume mesmo muito, muito, muito grande. Tudo aqui condensado. Mais uma edição fabulosa. Recentemente li o livro O Amante de Lady Chatterley, que tem opinião aqui no canal. Um livro que merece realmente ser lido. E espero um dia, quem sabe, ler esta edição de fio a pavio. Aliás, continuo no mesmo pensamento. Estas são as preciosidades desta editora que eu tenho aqui nas estantes. Estes livros realmente são fabulosos. Temos aqui, em 2 volumes, toda a ficção curta do Tolstói, em 2 maravilhosas edições, com retratos do próprio escritor. Okay? Tudo reunido, algo que em Portugal dificilmente se encontrará, ou é impossível. Portanto, a Relógio d'Água o que faz é editar em várias antologias diferentes coleções dos contos do Tolstói. Fica caro, obviamente, e nós aqui em 2 volumes temos tudo. Penso que mais nenhuma editora tem algo assim semelhante. Mesmo em inglês será difícil de encontrar. Tudo aqui, ok? Conseguem ver assim os volumes. Espetacular. E outro exemplo de ficção curta reunida, neste caso também em 2 volumes, como ali a do Tolstói. Eu por acaso tenho o box set. Cá está. Do Harry James, grande escritor também americano, naturalizado inglês. Grande escritor famoso pela Volta do Parafuso, entre outros grandes romances. Também estão cá editados em Portugal, mas não existe nada disto em Portugal. Mais uma preciosidade, sem dúvida, aqui das estantes. O box é mesmo muito bonito. Cá está. E os livros são assim deste género. Okay. Termino com edições que pertencem à Everyman's Library, mas que fazem parte do catálogo deles de poesia.
Portanto, são livros mais pequeninos, na maior parte dos casos são pequenas recolhas, e existem muitas edições de vários escritores, vários poetas. Eu tenho aqui alguns exemplos, mas realmente são mesmo muitas. E depois eles fazem uma coisa muito curiosa, que eu penso que cá em Portugal não acontece com nenhuma editora, que é, eles pegam num determinado tema e vão juntando poemas que combinam com esse tema. Eu tenho pelo menos uma edição desse género de ideia editorial que a Everyman's Library pratica. Mas vou começar com os livros dos escritores, ok? Portanto, começo aqui com um livro do Rilke. É um livro que traz alguns livros do Rilke, desde logo as elegias de Duino e as próprias cartas que o Rilke tem a um jovem poeta. Uma edição fabulosa, muito curtinha, não é? Muito pequenininha. Chama-se mesmo os Pocket Classics, se não estou em erro, exatamente. Portanto, Everyman's Library Pocket Poets. Uma edição lindíssima. Que funciona como um excelente presente. Cá está. Tenho esta edição então do Rilke. Depois tenho esta edição do Byron, okay? Que também traz uma recolha de alguns poemas deste escritor romântico inglês. Mais uma da Emily Dickinson. Este aqui já lido. Neste caso da Emily Dickinson, a capa é preta. Okay. Depois aqui ainda da Emily Dickinson, algumas cartas. Okay. Esta edição já é um bocadinho mais embelezada em termos de aspecto da capa. Cá está, também já lido. E por fim, então, um daqueles que pertencem ao catálogo deles, que trata de um tema e que depois fazem, de certa forma, uma reunião de vários textos, ou neste caso poemas, de escritores diferentes, mas relacionado com este tema do título. Portanto, tem aqui Garden Poems, portanto, são todos poemas associados aqui ao jardim, às flores, à natureza, não é? Uma edição belíssima, também serve como um excelente presente. Às vezes vocês precisarem de ideias. E por dentro, ele é assim, verdocas. Eu acho que não disse, mas todos estes livros trazem assim fitinhas, ok? Se isso for um pormenor importante para vocês. E cá está, mostrei mesmo tudo o que tenho da Everyman's. Planeio comprar mais no futuro, obviamente. São livros dos quais... são livros que eu gosto de ver nas estantes, são bons investimentos. São livros que realmente aguentam o passar do tempo, envelhecem muito bem, são livros que não se degradam facilmente e são boas edições. Acima de tudo, são boas edições sérias, com excelentes prefácios, mais uma vez, para contextualizar a obra, e isso é importantíssimo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que não seja muito longo, vou ver agora na edição, e vemo-nos então no próximo vídeo, ok? Tchau, pessoal!